Boa tarde, boa noite. Nós iniciamos hoje a aula 13, Metodologia Científica, que inclusive é o nosso último encontro desse semestre. Nós vamos falar sobre coleta de dados, o que é metodologias e procedimentos. A coleta de dados, ela busca transformar números em informações e significados para buscar a solução de problemas. O que é uma coleta de dados? Bem, coleta de dados é um procedimento que visa reunir os dados para o uso secundário por meio de técnicas específicas de pesquisa. O que é o uso secundário? É num segundo momento. Primeiro você reúne e depois você disponibiliza, se dispõe desses dados. Esses dados são utilizados para tarefas de pesquisa, planejamento, estudo, desenvolvimento e experimentação. Muito importante destacar que a coleta de dados para a pesquisa científica é definida a partir de problemas, objetivos gerais específicos e de um método. Então, primeiro nós temos que ter essa consciência, esse formato, para só então irmos em campo fazer coleta de dados. A originalidade deste tipo de pesquisa pode ser um bom diferencial no seu currículo ou até mesmo na publicação. A coleta pode acontecer de algumas formas, como, por exemplo, via questionário, por observação e entrevistas. Coletar dados nos facilita ter contato com informações que não estão em fontes documentais, como foi relatado na nossa última aula. Você quando coleta dados diretamente, você não precisa ir buscá-los em documentos. Ademais, alguns destes dados podem ser quantificados e submetidos a tratamentos estatísticos, não é? Essa quantificação é um tipo de pesquisa quantitativa que nós já falamos, né? É aquela que nos dá o resultado em número, estabelece padrão por porcentagem. Os dados de observação eles são oriundos de várias fontes, podendo ser coletados de duas formas. Então, vamos lá. Por enumeração, quando a variação é discreta. Por mensuração, quando a variável ela é continuada. Perceba que temos as técnicas e procedimentos para a coleta de dados, em que, para o caso de uma pesquisa de quantitativa, por quantidade, temos a possibilidade de utilizar entrevistas e questionários, sendo que podem ser aplicados presencialmente ou à distância, principalmente na maneira que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Já na qualitativa, que precisa ir além de dados quantificados, além de números, e se aprofundar em aspectos mais subjetivos, mais teóricos, pode-se fazer uso de grupos focais, entrevistas de profundidade, observação, levantamento de documentos. Então, veja bem, enumerar e mensurar, são espécies de coleta de dados distintas para cada tipo de pesquisa, seja ela quantitativa ou ela qualitativa. Coleta de dados contínuas, periódicas ou ocasionais. Vamos lá. As contínuas, o próprio nome já diz. Ocorrem quando os eventos que acontecem durante determinado estudo são registrados à medida que ocorrem, né? Então, imagina que você está fazendo a verificação do plantio de soja. Continuamente, você vai coletar dados diariamente, semanalmente, mensalmente. Então, é uma coleta contínua. Uma coleta periódica acontece em um ciclo, né? Se nós estivermos falando do plantio de soja, nós podemos falar, então, da safra. A safra de soja, ela acontece, 2 vezes ao ano. Então, periodicamente, você pode fazer 2 análises. É nesse sentido. Então, veja como muda o modo de mensurar. As ocasionais, são realizadas sem preocupação de continuidade ou periodicidade. Apenas surge a curiosidade e então é feita.
Coleta de dados e estatística. Nos estudos em que são realizadas coletas de dados continuadas ou periódicas, o interesse é o total do número. Neste caso, a estatística participa somente no seu aspecto descritivo para apresentar dados. Você quer relatório, você quer resultado final. Já para a coleta de dados, podem-se utilizar dados que já existem ou levantá-los. Quando você vai e levanta esses dados que ainda não estão mensurados, nós falamos que esse levantamento é de dado primário. Quando você se utiliza de dados em que eles já foram registrados, nós temos então dados secundários. Podemos apenas descrever o conjunto, embora o mais comum seja fazer inferências a partir de amostra do total, ou seja, retirar informações. Dessa forma, a estatística participa no processo de fazer a se planejar como a mesma vai ser realizada. Então, nos levantamentos como o de saúde pública, a estatística indica a forma de amostragem que permite uma inferência sobre o todo. Não é raro hoje, quando nós ligamos a televisão, ouvirmos falar de um número de mortes por Covid-19 no mundo. Então, nesse caso, a estatística referente à saúde pública mundial faz inferência no todo. Nos experimentos, ela fornece o delineamento mais adequado a cada estudo. Qualquer que seja a forma de obter dados, eles estarão no final do trabalho desorganizados. Porque você vai juntando, adquirindo e apenas acumulando. E depende de uma apresentação compreensível para obterem um valor informativo. Eu gosto muito de falar para vocês, para as pessoas que a gente orienta, que a coleta de dados ela pode ser colocada em gráfico, fazer a mensuração final em gráfico. Isso torna bastante compreensível, com legendas claras, cores muito chamativas, Isso torna compreensível a informação que você obteve. A coleta de dados via questionário, muito comum, gente. Isso aqui, muito usado, O questionário é um instrumento de coleta constituído por uma série de perguntas que devem ser respondidas por escrito. Então, se é pergunta, é descrição, é dissertação, Dentre as vantagens estão a economia de tempo, eficiência na coleta de um grande número de dados. Você atinge um número maior de pessoas numa região geográfica muito mais ampla. Além de economizar com treinamento de coleta de campo, você não precisa ter um especialista, para desenvolver uma técnica em si. Coleta de dados por observação. Já a coleta de dados por observação utiliza sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. E você observa, isso aqui é muito comum usar a coleta de dados quando, por exemplo, você está pesquisando determinado grupo de espécies, Então, você simplesmente fica observando para obter esses dados, tá? Deste modo, consiste em ver, ouvir, examinar fatos, fenômenos, situações ocorridos, Para ser considerada científica, deve ser planejada de forma sistêmica, registrada, pode estar sujeita a verificação e controle sobre a validade e segurança. Vamos dar uma olhada agora, conhecer a coleta de dados por entrevista passo a passo. Primeira coisa, estabelece um roteiro para a coleta de dados, Como que vai ser feita essa entrevista? Em que local vai ser feita? Quantas pessoas nós iremos entrevistar? Qual a faixa etária? Qual o grupo social? Qual a etnia? Qual a religião? Certo? Qual a renda? Quais serão as perguntas? Qual é o objeto que vai ser questionado? A entrevista estruturada, ela tem perguntas pré-determinadas. A semi-estruturada, ela dá uma liberdade um pouco maior durante a conversa. De qualquer forma, é sempre ideal ter um roteiro para essa entrevista. Tipos de entrevista para a coleta de dados. Vamos lá. As entrevistas informais.
O próprio nome já diz para nós, né, do que se trata. O entrevistado, ele fica totalmente livre, ele se senta onde ele quer, da maneira que ele quer, né? Ele pode tomar água, ele pode levantar, ele pode se locomover. No entanto, tem que ter registro. As entrevistas focalizadas. É muito semelhante à informal, porém, ao escolher esse formato, você vai evitar que o entrevistado fuja do tema. Entendeu? Você não dá de outras coisas. Essa entrevista ela tem foco. Entrevista alta. Aqui nós temos uma estrutura básica, então você segue praticamente um roteiro. E é sempre ideal que as pautas tenham uma relação entre si, garantindo a consistência do relato. A entrevista formalizada e estruturada. É quando você quer obter informações de mais de uma pessoa, a mesma informação de mais de uma pessoa. Aí, nesse caso, ela tem que seguir um roteiro, ela tem que ter um padrão de qualidade, né? Você tem perguntas fixas, onde todos os envolvidos na entrevista deverão responder. As perguntas elas podem ser elaboradas de forma aberta ou fechada, de acordo com o seu propósito. Uma pergunta aberta, quando você aceita a opinião do outro. Uma pergunta fechada, quando você dá duas opções de resposta, sim ou não. Registre a conversa para analisar os dados. Né? Então, segundo passo. Dê sempre preferência por realizar as entrevistas de forma pessoal, gravando áudio, gravando vídeo, sempre para preservar a integridade e veracidade do relato, para não surgirem dúvidas, né? Faça um resumo escrito da entrevista, não alterando, não despersonalificando o que foi dito. O entrevistado ele deve estar ciente da conversa, assinar um termo de consentimento livre e esclarecido do que ele está praticando, que vai ser utilizado a opinião dele, que vai ser vinculado em jornais, revistas, sites, blogs, né? 3. Mantenha sempre a objetividade e imparcialidade. Objetivo, não perca o foco, né? Seja fiel ao conteúdo, fiel às perguntas, não desabone o teu trabalho. Imparcial, você não pode dar opinião, você não pode querer modificar o pensamento de quem está opinando, né? Alterar. É fundamental que se preze por alguns valores durante a condução da entrevista, como objetivo e imparcialidade. Dessa forma, você ganha confiança, né? E evita interferir no relato que vai ser compartilhado. A pesquisa ela pode ser classificada em duas categorias, exploratória e explicativa. A pesquisa exploratória, ela tem como objetivo de trazer um maior entendimento sobre o objeto da pesquisa, seja ele um fato ou um fenômeno, enquanto que a descritiva ela visa descrever, né? Analisar, verificar. Então, a exploratória, ela quer algo mais, né? Ela quer realmente entender sobre aquilo que está sendo pesquisado. E a descritiva, ela não tem tanto o desejo de entender o fenômeno, mas como de descrevê-lo, para que alguém o compreenda se assim o desejar. A pesquisa explicativa vai além, né? Sendo que mais se aprofunda no conhecimento da realidade porque busca compreender a razão dos fatos. Assim, ela engloba estudos de pesquisas exploratórias e descritivas. Muito importante isso aqui. Tá? Então, a explicativa é a mais completa. Ela engloba a pesquisa exploratória e a descritiva. Ela explica através da exploração e descreve, né, com claridade aquilo que foi explorado. De acordo com a abordagem, a pesquisa ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Vamos lá, então. Pesquisa por quantidade. Isso aqui nós, inclusive, estudamos de forma individual, né?
A pesquisa por quantidade, ela se refere a todas as informações que podem ser mensuradas, quantificadas, retornadas em números da sua classificação e análise e demanda sobre técnicas de estatísticas. Números, né? Numeral. Pesquisa qualitativa, o próprio nome já fala, né? Busca informações que extrapolam os números, né? Como sentimento, intenção, percepção, elogio, defeitos, qualidade, padrão, tudo mais. A amostragem da coleta de dados. Pode ser por probabilidade ou por não probabilidade. Então, a amostragem probabilística é aquela que busca maior imparcialidade ao garantir probabilidades iguais em todos os elementos da população. O resultado foi por quantidade, os números não mentem, faz-se um comparativo e chega à probabilidade, o resultado final, de modo imparcial. Ela pode ser aleatória, sistemática, estratificada, conglomerada, né? Não importa, mas ela sempre vai buscar demonstrar a imparcialidade. A não probabilística é aquela onde existe uma escolha deliberada e imparcial dos elementos, tá? Ela pode ser por conveniência, intencional, por cotas, não requer nenhum critério, então é bastante complicado até de você tomar para si como verdadeiro os dados, né, desse tipo de pesquisa, porque ela pode ser por conveniência, por intenção ou por cotas e não requer critérios nem fórmulas, tá? A formatação das normas da ABNT são de extrema importância e, por fim, quando forem fazer uma coleta de dados lá para a conclusão do curso de vocês, para a apresentação, pode ser utilizado em TCC, monografia, artigo científico, papers, eventos, banners. Lembrem-se sempre de seguir as normas da ABNT. Regra fundamental e indispensável. Para aqueles que irão assistir o vídeo até o final, muito importante lembrar que a semana que vem é uma semana voltada para as atividades blended do portal, né? Então vocês estarão todos envolvidos com essas atividades, por isso não teremos aula, e na semana posterior, então, nós iremos estar recebendo a prova oficial 2 de vocês, que é a entrega do artigo científico, né, que já foi encaminhado com bastante brevidade para todos. Obrigado, fiquem com Deus, boa semana.